Oi, esse aqui é o segundo vídeo do sexto dia do Veda, edição 2019, aqui no canal. E começamos hoje o último livro do nosso projeto de leitura de todos os romances publicados por Machado de Assis. E obviamente o último é Memorial de Ares. Pois é, e com aquele grande personagem que já vimos no livro anterior, Esaú e Jacó. Pois é, a gente pode dizer que o Machado de Assis tinha essa característica de aproveitar personagens que já existiam em livros anteriores e começar uma nova narrativa com eles, ou pelo menos se basear na importância deles para essa nova história. Mas no caso aqui, propriamente, o conselheiro Ares, que participava lá das aventuras dos gêmeos Pedro e Paulo, retorna aqui num livro solo. Aliás, lá no outro livro, o Memorial de Ares, aquele livro de memórias de Ares, era muito citado por aquele autor que a gente nem ficou sabendo exatamente quem era, né? Podia ser só, claro, o próprio Machadão. Mas enfim, temos aqui então o tal do Memorial de Ares. Só que, como a gente pode perceber logo no comecinho, num texto introdutório, percebemos que trata-se aqui de um pequeno trecho de apenas 2 anos, de 1888 até 1889. E aliás, a gente já pode até já comentar um fato curioso aqui a respeito dessa última publicação do Machadão, né? Em vez de termos capítulos, temos, claro, ainda é os capítulos tradicionais, só que eles não são nominados como capítulos, mas sim como entradas. Ou seja, a cada novo dia, porque afinal de contas o memorial trata-se de um diário, portanto, justamente aqui nessa primeira parte da nossa leitura comentada, ficaremos de 9 de janeiro de 1888 até 21 de junho também de 1988. E claro, já indo direto para a história, a gente começa assim a perceber a sua nova característica. Sim, o protagonista aqui da vez, o conselheiro Ares, se mostra um pouco bem diferente do que a gente estava acostumado lá no livro Esaú e Jacó. Se você reparar, sempre o personagem no outro livro se comportava como uma pessoa neutra o tempo todo. Aqui podemos dizer que sim, ele continua com a sua neutralidade, mas a gente começa a perceber também por que ele tinha esse certo comportamento. Lá, anteriormente, era dito porque ele fora claro, um diplomata, e um diplomata tem essa função, né, de ser exatamente neutro, né, ele vê todo o contexto que está acontecendo ali da pendenga, provavelmente geopolítica, e depois acha uma solução bem particular, bem neutra, sem provocar oposições para qualquer lado. Mas no fundo a gente começa a perceber aqui no livro que o Ares na verdade é um sujeito que tem uma certa dificuldade em relação aos sentimentos, especificamente ao amor. Parece, embora ele tenha sido casado, ele não sabe amar ou não soube amar. E se nós colocarmos bastante reparo no texto, a gente começa a perceber que ele se aproxima cada vez mais, por conta até da idade, do Dom Casmurro. Pois é, talvez esse aqui seja um verdadeiro Dom Casmurro, e não o Bento Santiago, lá no outro livro, Dom Casmurro. Vocês lembram, né? No comecinho de Dom Casmurro, ele na verdade ganhou um apelido das pessoas que o conheciam, né? Vendo que ele era totalmente retraído, e ganhou esse apelido de Dom Casmurro. Na verdade, talvez ele não fosse, mas quem talvez seja de fato, seja aqui o conselheiro Ares. E aliás, como começa essa história, né? Ele é convidado, aliás, a história principia dizendo que ele está voltando da Europa, voltando lá do seu trabalho como diplomata, já aposentado e já viúvo também. Ele reencontra sua irmã, a Dona Rita, e ela, assim que percebe que ele já voltou aqui para o Brasil, convida ele para ir ao cemitério. Como começa essa história? Na verdade, começa com uma morte, sempre importante nas histórias do Machado de Assis. Bom, o que Dona Rita quer fazer é visitar o túmulo do seu falecido marido. Claro, Ares vai lá e aí já fica evidente que ele não curte muito essa coisa de visitar os mortos, por exemplo, né? Mas ele está lá meio que só para acompanhar mesmo a irmã. E durante aquela pausa que ele tem lá enquanto ela está rezando no túmulo do falecido, ele olha ao redor para as outras sepulturas e encontra uma mulher muito bonita, que lhe causa bastante interesse. De longe ele percebe que uma viúva também está, vamos colocar entre aspas, chorando a morte do seu marido. Claro que ele comenta esse fato, que achou interessante, aquela mulher lá à distância, com sua irmã, e a Dona Rita acaba confessando para ele, poxa, eu conheço ela, ela pode ser um bom partido para você, e você olhou, quer dizer que você está interessado. Uma coisa bem rápida de perceber o que está acontecendo ali entre os dois irmãos, né? Um saca o outro facilmente, né? E diz para ele,
ela diz para o irmão, francamente, você pode até tentar alguma coisa com ela, mas não vai conseguir. Uma coisa que então se estabelece de imediato aqui na abertura de Memorial de Ares. Parece que há um objetivo profundo, determinado talvez desse protagonista, que é conquistar essa moçoila. Aliás, falando em moçoila, eu confesso que eu não sei dizer para vocês qual é a idade dela. Parece que não está determinado pelo texto, ou passou bem batido para mim. Mas com certeza ela é muito mais jovem do que o conselheiro Ares. Tanto Ares quanto a sua irmã, Dona Rita, estão na casa ali dos seus 60 anos. E com certeza a moçoila não deve chegar aos 40, acho. Pelo menos passa essa impressão o texto, principalmente pela beleza que é colocada a respeito dessa personagem. Curioso também que a gente demora para saber o nome dela. Pois é. Aliás, ela se chama Fidélia. E que nome esquisito, né? O próprio conselheiro Ares percebe isso. Poxa, que nome estranho, né? Ele se lembra de uma referência que possa explicar o nome, né? Sim, é aquela da ópera do compositor Ludwig van Beethoven. Ele escreveu uma ópera intitulada, a única que ele escreveu, chamada Fidélio. Será que o pai, então, de Fidélia gostava de arte e quis batizar a filha nascida com esse nome? Tirou o O e colocou o A, né? Virou Fidélia? Uma coisa estranha, sim. Mas depois a gente acha uma conexão mais para frente ali da história quando está se desenvolvendo. Já chegamos a ela. Mas o que importa é que sim, claro, é óbvio que o Ares está interessado nela, mas o quanto ele está realmente interessado? Se ele já se declarou que ele não gosta muito dessas coisas do amor, ele não tem condição de gostar, digamos assim, pois ele não sabe exatamente o que é isso. Nesse ponto, o personagem fica muito mais interessante do que ele era lá em Esaú e Jacó, com certeza. E claro, tudo que acontece a partir desse momento da história é a gente tentar, a gente não, né? Ares tentar alguma informação a respeito dessa moçoila, a Fidélia. E aí, claro, o texto começa a ficar um pouco bem diferente do que a gente está acostumado com as obras do Machadão. E vai lembrar, né, esse foi o último livro que ele acabou publicando, e aqui ele acabou fazendo também algo bem diferente. Foi justamente aquela coisa de não ser capítulos, mas ser entradas de um diário, por isso ser um memorial. E acontece muito da gente ter grandes pulos no tempo. Então lá percebemos que às vezes passa 2, 3 dias, uma semana, sim. O tempo é muito importante aqui nessa história, principalmente porque sendo um relato através de um diário, com certeza as coisas são bem diferentemente apresentadas para nós. Temos do mesmo jeito que a gente podia dizer a respeito de Dom Casmurro, que sim, é um apontamento de quem está narrando a história para a gente, ou seja, em primeira pessoa, o tempo todo, as impressões desse personagem. Portanto, podemos alegar que não sabemos se tudo aquilo que é narrado é verdade ou não. Mas por enquanto talvez isso não seja importante. Acho. Talvez no futuro possa valer de alguma coisa. Mas o que é válido dizer é que toda a história está baseada em relatos de outras pessoas a respeito de terceiros. Sim, é um modo bem diferente do Machadão narrar a história para a gente. Ou seja, literalmente a gente está caindo naquele conceito muito utilizado em quem escreve. Um conselho para quem escreve história. Iniciante, escritor iniciante, né? Que é praticamente um lema, né? Não conte, mostre. O que basicamente quer dizer que quando você vai fazer um relato do que está acontecendo com seus personagens, você deve realmente mostrar eles fazendo as ações e não você dizendo que ele fez tal coisa. Ou seja, em vez de você dizer que o personagem entrou em tal rua para chegar até uma praça, na verdade, mostre isso. Deixe o leitor caminhar junto com o personagem, andando por essa rua até chegar naquela tal praça. E ali também, entre uma coisa e outra, acontecer algo de válido. E, portanto, tudo que está acontecendo aqui em Memorial de Ares está nessa base. É sempre alguém dizendo o que aconteceu anteriormente. Sempre está sendo contado para a gente o que aconteceu, os fatos anteriores. Isso chama muita atenção. E dito isso, é algo importante e precisa ser, claro, esclarecido aqui nesse apontamento que eu estou fazendo nesse primeiro bloco de entradas dessa leitura comentada. Não há o que dizer exatamente, pontuar o que está acontecendo aqui e ali, o que está acontecendo na história. Justamente porque é um bando de personagens que está sendo desfiado para a gente aqui nas primeiras páginas desse último romance do Machadão. Sim, vocês podem até lembrar de uma coisa característica do Machado que está diferente aqui. Sim, há um elenco muito grande, geralmente Machado trabalha com 5, 7 personagens,
e consegue desenvolver uma história bem interessante. Somente lá em Ressurreição, que foi lá o seu primeiro romance, que ele tinha uma batelada de personagens. E sempre eles apareciam pontualmente aqui e ali, e claro, fazendo uma grande mistura de ações, de eventos, e tudo se conectava. Já nesse seu último livro, essa quantidade enorme de personagens só serve meio que para tumultuar. Mas claro, assim os personagens mais importantes. Por exemplo, a família Aguiar, que pesa muito aqui no contexto da história. Qual é a coisa mais interessante? Sim, eles já são pessoas, já na sua casa, dos seus 60 anos, o casal. E uma curiosidade deles é que eles acabaram não tendo filhos, mas puderam adotar praticamente duas crianças e sentir como se fossem, sim, cria deles. Adivinha? Obviamente a primeira delas é a Fidélia. E aliás a relação da Dona Aguiar com Fidélia é muito íntima mesmo. Na verdade, Fidélia entrou nessa relação de mãe e filha postiço depois que uma outra pessoa já era considerada como uma filha. Ou aliás, como um filho. E aí entra um outro personagem que no começo até pareceu daquele bando que talvez não tivesse muita importância, mas que no fundo, se você pensar bem, não, ele vai ser importante, justamente pelas apostas que a gente pode fazer para o futuro. Bom, não importa. E eu já começo a explicar se você já sacar e matar a charada. O nome do personagem, Tristão. Bom, o que era o Tristão? Sim, a então criança Tristão era alguém que não era afagado pela própria mãe, mas a mãe postiça, a Dona Aguiar, assim o fez durante toda a sua vida. Só que, por culpa do destino, quando ele cresceu, já quase adulto, quis fazer uma faculdade, né? Ele tinha receio de qual fazer. Tá certo, é que ele realmente queria, né? Então, a Dona Aguiar ajudou ele a se decidir por completo, até quanto às vontades do pai. Tudo bem, deu aquela ajuda e ela acabou se sentindo mais ainda próxima a ele, né? Só que num golpe do destino, numa certa traição dele, né, que doeu muito a ela, ele partiu para a Europa com a família e praticamente durante muitos anos não teve mais contato com sua mãe postiça. Ou seja, realmente depois daí que Ofélia acabou ganhando mais poder na relação dela. Ou seja, realmente os Aguiares têm uma grande necessidade de terem esse laço de pais e filhos. Também é uma trama bastante interessante aqui do início de Memorial de Ares. Mas o que eu comentei antes, com a sacada que talvez vocês tenham percebido, né? O nome dela é Ofélia, o nome dele é Tristão. Sim, Tristão referente àquela outra ópera, Tristão e Isolda. E Ofélia? Ofélia também é nome de ópera. Vocês já começam a sacar o que vai ter aí? Sim, não há por enquanto nenhum indício que Ofélia queira ficar com o conselheiro Ares. E óbvio, já temos então formado para os próximos capítulos um belo de um triângulo amoroso. Tristão, Ares e Ofélia. Com certeza, a minha aposta é para o desenvolvimento aqui deste livro do Machadão. Com certeza. Bom, mas só domingo que vem a gente vai ter certeza dessa minha aposta, se vai tudo acontecer ou não. E agora dou uma dica para vocês que querem acompanhar junto comigo essa leitura comentada de Memorial de Ares e Machado de Assis. Estou fazendo uso dessa edição aqui da Nova Fronteira, justamente aquele box sensacional. Memorial de Ares está aqui no volume número 3 e claro, nos outros volumes você encontra todos os outros romances de Machado de Assis e também alguns contos consagrados. Por causa disso, claro, deixo na descrição do vídeo um link para você poder adquirir através da Amazon esta belezinha aqui sensacional e eu acho fundamental. Lembrando, né, que você compra através desse link que eu estou deixando, vocês ajudam a montar dívidas porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E claro, já combinando, para a segunda parte de leitura comentada, vamos tratar das entradas referentes ao dia, né, a data 23 de junho de 1888 até 29 de outubro também do mesmo ano. E enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de resenhas que fiz aqui sobre Machado de Assis dentro desse projeto de leitura de todos os 9 romances que ele publicou na sua carreira.